bem-vindos ao De Frente com Cordeiro. Neste programa nós vamos conversar com uma profissional convidada, mas de uma forma bem diferente. Ao invés de um papo cara a cara, as respostas vão vir através de vídeos que foram nos enviados. Eu não sei o que vou ouvir, mas é justamente isso que torna tudo mais interessante. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso Talk Show! Boa noite a todos! Hoje no nosso Talk Show iremos discutir um caso clínico que ilustra os desafios enfrentados na assistência a pacientes críticos. O caso apresenta uma mulher de 62 anos com comorbidades prévias significativas, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e AVC isquêmico. Ela foi internada na UTI há 4 semanas com sepse grave, apresentando febre persistente, hipertensão arterial, taquicardia e instabilidade hemodinâmica. Exames laboratoriais indicaram leucocitose e aumento do lactato, confirmando uma resposta inflamatória sistêmica. Adicionalmente, ela desenvolveu uma insuficiência respiratória, evidenciada por acidose metabólica, hipoxemia e hipercapnia, além de opacidade pulmonares sugestivas de infecção. Outro fator crítico é a fraqueza muscular generalizada, algo muito comum em pacientes com longa permanência na UTI, que compromete o movimento simples e evidencia a perda funcional severa. O caso é agravado por delírio, confusão mental, agitação e desorientação, o que dificulta sua colaboração nos cuidados. A paciente também apresenta sinais de desnutrição, com perda de peso e de massa muscular, o que dificulta sua recuperação e resposta ao tratamento. Boa noite! O objetivo do nosso videocast de hoje é discutir detalhadamente como os diferentes profissionais de saúde podem colaborar no manejo do caso clínico tão complexo como o desse paciente. Esse caso trata-se de uma paciente com sepse grave, insuficiência respiratória, fraqueza muscular generalizada, delírio e sinais evidentes para uma desnutrição, que exige uma abordagem integrada para alcançar melhores resultados. Ao longo desse videocast, nosso foco será explorar o papel do profissional nutricionista no cuidado da paciente. Vamos destacar como a área pode prevenir complicações e promover a recuperação funcional. Queremos mostrar de forma clara como cada intervenção, seja ela reabilitação motora, suporte nutricional ou a gestão clínica, contribui para enfrentar os desafios desse caso. Além disso, vamos evidenciar a importância de um trabalho interdisciplinar eficiente, onde todos os profissionais atuam com o objetivo comum em garantir que o paciente tenha melhores condições de saúde e qualidade de vida. Esse videocast não é apenas uma análise teórica do caso, mas é um espaço para aprendermos sobre a relevância do trabalho e alinhando decisões clínicas bem fundamentais no cuidado de pacientes críticos, como a paciente desse caso que apresentamos. Interessante o que iremos aprender esta noite. Já estou até ansiosa, então convido agora a nossa entrevistadora para intermediar a entrevista com a nossa profissional convidada. Boa noite, Victoria. Tudo bem? Inicialmente, gostaríamos que você se apresentasse e ficasse à vontade para falar um pouco sobre a sua profissão. Olá, meu nome é Vitória, sou nutricionista, sou formada há 3 anos, tenho pós-graduação em nutrição esportiva, clínica e funcional e hoje eu atuo na área de nutrição clínica no Hospital Clóvis Andrade. Agora, dando seguimento ao caso clínico, me fale, você, como profissional da saúde, o que faria na situação do caso apresentado? Como profissional de saúde, primeiramente seria avaliar o quadro, do paciente, ou seja, visitar esse paciente, olhar o prontuário, olhar sinais vitais, diurese, dejeções, HGT, monitorização, dar ao leito, a visita beira-leito. Seria olhar como é que está a questão abdominal, se tem sedativos ou não, se ele está fazendo uso de dieta enteral ou não, avaliar todo o caso clínico do paciente para poder fazer realmente uma conduta coerente e correta para o caso específico que está sendo apresentado. E me fale, por que você não faria de outra forma? Eu não faria de outra forma porque, assim, já atende, aos princípios necessários para poder apropriar uma conduta correta
para a paciente. Então, dessa forma, já atende os princípios que são necessários para traçar o caminho nutricional. Victoria, o pessoal quer saber quais são os principais desafios para poder avaliar o estado nutricional de pacientes em UTI. Então, existem vários desafios que, como nutricionista, nós enfrentamos todos os dias para poder realmente realizar uma conduta adequada. Os princípios, né, estabilidade do paciente, porque na UTI é um local onde a estabilidade do paciente, ela varia muito. Então, às vezes o paciente está estável, em outros momentos está instável, em outros momentos vem a óbito, né? Além de tudo, a questão da dieta, porque às vezes é muito de ocorrer, né? A gente programar uma dieta para o paciente, todo cuidado, e ainda assim a dieta não é instalada, e a dieta não é ofertada se for em modo oral, né? Via oral. Tem outras questões também, como o paciente, o psicológico do paciente, porque tem paciente na UTI que realmente ele conversa, ele consegue dialogar e o psicológico influencia muito. Então, toda essa questão, também paciente que é para cirurgia, então às vezes o paciente ele fica de zero, né? E aí fica um longo período de zero. Isso afeta na avaliação nutricional, porque vai afetar na depressão muscular, tem toda essa questão também. Existem protocolos que orientam a nutrição na UTI e como são adaptados para os diferentes tipos de pacientes? Existem sim protocolos, né, específicos que nós utilizamos dentro do hospital. Tem os protocolos que são elaborados dentro do hospital mesmo, né, adaptando a nossa realidade funcional, e existem protocolos que a gente segue, por exemplo, os protocolos elaborados pela Braskem, né, pelos guidelines, pela Aspen, pela Espen, que nós utilizamos como base para poder seguir a nossa conduta, né, orientar, poder melhorar também como é que a gente vai fazer dessa forma e ter realmente base em documentos, em artigos científicos para poder traçar o melhor para o paciente. Quais adaptações são feitas para pacientes com comorbidades como insuficiência renal e diabetes? Por exemplo, temos, né, dietas que são adaptadas a pacientes com comorbidades, né? Como você mesmo perguntou, diabetes e insuficiência renal. O diabetes mesmo, procuramos ver uma dieta, né? Caso esse paciente faça uso de dieta integral, dieta com um perfil, né, glicêmico melhor, que seja apropriada, adequada na proteína, seja com carboidratos, né, que realmente sejam adaptados a comorbidades do diabetes, né. Se ele tem insuficiência renal, temos também dietas, né, especializadas enterais para restrição de volume, com restrição proteica também, com um perfil adaptado, né, para essa situação em específico. Ou se esse paciente estiver na UTI e estiver de via oral, temos dietas que são sem açúcar, né, para o diabetes, com algumas restrições de alguns alimentos também, né, e o pão branco, substituir pelo pão integral, em vez de ser o arroz branco, ser o arroz integral. Então, essas pequenas adaptações para a dieta via oral. E já para o renal, né, sem sal, sem açúcar, com baixa quantidade de potássio também, importante. Então, todo um cardápio adaptado para o oral. E se o paciente estiver em dieta integral, ele também vai ter esse cuidado, né? Por exemplo, o paciente também, se o paciente for renal, fazer diálise, tem a restrição hídrica. Então, assim, tem essa restrição hídrica se for na dieta integral. Então, tem essas adaptações, né, que a gente faz caso o paciente tenha alguma dessas comorbidades. Como a nutrição adequada pode impactar na permanência e recuperação de um paciente em estado crítico? A nutrição, sendo bem efetiva e bem adequada, ela pode impactar e impacta sim mesmo direto. Porque um paciente desnutrido ele não consegue ter alta, ele não tem um perfil corporal, uma composição corporal. Isso vai definhando mesmo, né, o paciente. Então, quanto mais
aporte calórico, proteico, que ele realmente tenha para a sua necessidade de poder estar ofertando, isso com certeza vai diminuir a permanência dele no hospital, porque isso vai mudar tudo nele, né? Então, ele melhorando esse fator, ele vai conseguir regenerar a doença, né? Já vai, de certa forma, né? Reduzindo a depender da doença. Então, isso vai melhorar todo o fator dele, né? Agora, você pode compartilhar algum caso clínico que a intervenção nutricional tenha sido o determinante para a recuperação do paciente? A gente tem inúmeros casos, né? Paciente, principalmente paciente pós-cirúrgico, utilizando os manejos adequados, a nutrição adequada, a suplementação adequada. Nossa, tem vários casos. Tem o mesmo que paciente com lesão por pressão, né? Utilizando suplementação, conseguindo se alimentar, a gente teve, né, o fechamento dessa lesão. Assim como os pacientes cirúrgicos, né, utilizando todo o protocolo de pré e pós-cirúrgico, com a suplementação específica, que tiveram vários resultados, muitos resultados bons mesmo. Qual é o papel do nutricionista em um time multidisciplinar para otimizar o plano de tratamento? Então, o nutricionista, ele tem um papel principal, porque o nutricionista precisa do fisioterapeuta, o fisioterapeuta precisa da enfermagem, a enfermagem precisa do médico. Então, é todo em um conjunto, não tem como a pessoa fazer somente o papel, só o nutricionista fazer o papel dele, né? E o restante dos profissionais de saúde não realizarem o papel. Então, precisa, se o paciente não está com a nutrição adequada, tiver desnutrido, não vai ter, né, uma recuperação rápida para ter alta desse paciente. Esse paciente, né, vai impactar em diversos fatores, né? A fisioterapia mesmo, o paciente desnutrido não vai ter, né, condições de realmente fazer as atividades, né, que são propostas pelo fisioterapeuta, que são necessárias na UTI, né? Então, é todo um fator que precisa do nutricionista dentro do time multidisciplinar. Então, se o paciente, ele não está se alimentando direito, consequentemente, quase certeza que ele vai evoluir. Então, o médico não vai conseguir, né, fornecer a conduta dele se o paciente está se alimentando direito. Então, assim, o nutricionista tem um papel fundamental, sim, né, dentro desse time multidisciplinar. Quais desafios você enxerga para a atuação do nutricionista em UTI? Existem muitos desafios que a gente encontra todos os dias. Todos os dias a gente encontra. Tem a questão também de falta de comunicação entre a equipe, que isso influencia, mudança de dieta, paciente que vai para o centro cirúrgico, fica de zero, depois retorna, fica muito tempo sem se alimentar. Tem também instalação de dietas, né, como eu tinha falado, que às vezes a gente manda dieta, a dieta não é, né, instalada, ou essa dieta não é ofertada via oral, o paciente passa muito tempo, então isso impacta no nosso planejamento nutricional. Às vezes a gente também manda uma proteína, um simbiótico para poder regularizar essa questão gastrointestinal e não é instalada. Então, assim, tem vários e vários e vários fatores que a gente enfrenta todos os dias para poder realmente realizar a nutrição de forma adequada. Como a condição clínica, como acidose metabólica ou hipoxemia, pode influenciar no tratamento nutricional do paciente? A acidose, a gente às vezes é adiado, né? Porque, por exemplo, na minha atuação mesmo, no hospital e tudo, quando o paciente está com hipoxemia e acidose metabólica, a depender do grau, essa dieta é suspendida, né? Porque assim influencia diretamente no trato gastrointestinal. Então, sem oxigênio, né, sem fluxo sanguíneo, não tem como manter essa dieta no trato gastrointestinal, né? Porque pode levar a sepse e inúmeros fatores, né, que vão atrapalhar esse paciente. Então, quando o paciente já está com hipoxemia, com acidose metabólica em alta quantidade, já está no nível o próprio médico já indica esse paciente estar em dieta zero.
Qual a via nutricional preferencial para um paciente hemodinamicamente instável? Seria a via parenteral ou enteral? A via preferencial é a via enteral, porque é a via mais segura, né? Esses pacientes, uma hora está estável, outra hora está instável. Então, a sonda nasoenteral, né, que é a sonda que vem do nariz e chega até o estômago, é a via preferencial. Por conta que, mesmo ali estando estável, ele vai estar conseguindo, né, suprir as necessidades nutricionais dele. Então, a gente às vezes começa com baixa vazão, né, se a droga vasoativa estiver baixa, estiver baixinha, a gente pode iniciar essa dieta com baixa vazão, para ver como é que tá a tolerância e tudo. E à medida que ele for evoluindo, a gente vai evoluindo o gotejamento, vai evoluindo, né, aos pouquinhos, né, para poder atingir as necessidades calóricas e proteicas que ele necessita. E a parenteral é só em um caso ou outro, né, um caso assim muito extremo, assim, a gente utiliza a parenteral. Normalmente a parenteral é um paciente pacientes cirúrgicos, né, com cirurgias no trato gastrointestinal, às vezes é muito utilizado a parenteral, né? Por algumas outras razões a nasoenteral não é indicada, mas a via preferencial que a gente utiliza é a nasoenteral. E por que não na outra via? O que isso impactaria na paciente do caso clínico apresentado? Então, é justamente isso. A sonda nasoenteral é uma via mais segura. O paciente vai estar se alimentando, né, mesmo estando instável, ele vai estar recebendo os nutrientes necessários. Então, isso se torna de uma forma mais segura. Porque se for por outra via, como a via oral mesmo, ele tem um risco muito grande de broncoaspirar. E as chances de óbito, né, com broncoaspiração são altíssimas, né? E parenteral é um caso ou outro que realmente é utilizado. Agora me conta, quais sinais indicam a necessidade de ajustes no plano nutricional? Então, assim, o paciente, para a gente poder estar avaliando quais os sinais que eles indicam, se for dieta integral, a gente vai avaliar se esse paciente está tolerando ou não a dieta integral. Caso ele não esteja tolerando, a gente vai partir para outra dieta integral, ou a gente vai reduzir a vazão dessa dieta, mudar o tipo dessa dieta. Se for uma dieta via oral, a gente vê como é que ele está aceitando, se ele está aceitando 50%, 70%, como é que está essa dieta via oral. Avaliar também a questão antropométrica, né? Que é de suma importância para ver como é que está a questão de massa muscular, né? Se esse paciente está ganhando, está perdendo peso. Os exames bioquímicos também informam, né? Como é que está a ureia, a creatinina. Abdômen, como é que está a distensão abdominal desse paciente? Está tendo distensão? Por quê? Então, a gente tem que analisar para poder ver se necessita de um ajuste no plano nutricional. Quais são os pontos de maior importância para realizar um plano nutricional? Os pontos são a avaliação nutricional, né, que é de suma importância. A visita à beira-leito, ver sinais e sintomas, como é que está o abdômen desse paciente, como é que está o turgor da pele, como é que estão os olhos, se estão amarelados, como é que está a questão da parte oral, como é que está o cabelo, está perdendo cabelo por quê, né? Toda essa parte de antropometria também que nós fazemos é de suma importância para poder planejar de forma adequada o plano nutricional do paciente. Então, a gente precisa olhar sinais e sintomas, o que é que o paciente está sentindo, está fazendo xixi, está fazendo, né, dejeções, quantas vezes, está como essas dejeções, está líquida, está pastosa, não está fazendo, há quantos dias, né, sente dor, entende? Como é que estão a questão das unhas, está tendo mancha, está tendo, sabe, está quebradiço. Então, são essas questões que a gente precisa avaliar direitinho para poder traçar um plano específico. Existem muitos desafios para montar um plano nutricional para pacientes com o uso de muitos sedativos? Existem desafios, né? Principalmente desses pacientes que usam muitos sedativos. Porque são os pacientes que às vezes chegam com uma nora lá em 4 vezes concentrada, dobutamina, vasopressina, propofol, porque o propofol também ele interfere na quantidade calórica, né,
para a gente traçar o plano nutricional. Então, assim, são pacientes que às vezes o paciente mesmo quando está com a droga vasoativa muito alta, essa dieta já é zerada mesmo. O paciente fica de dieta zero até estabilidade hemodinâmica. Esse paciente estando em estabilidade hemodinâmica, a gente inicia essa dieta. Então, assim, os principais desafios são esses, né? Com o uso de sedativos são esses. É a questão de às vezes estar com alta dose, e aí não tem como a gente iniciar a dieta, a gente realmente tem que esperar esse paciente voltar para a estabilidade hemodinâmica para a gente poder iniciar a dieta. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Muito obrigada a todos que participaram, obrigada à nossa nutricionista convidada, né, pelos vídeos compartilhando um pouco dos seus conhecimentos. E para você que está assistindo, espero que tenha se divertido e se inspirado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de enviar suas respostas para as próximas edições. Até a próxima e lembre-se, sempre temos algo a aprender uns com os outros. Tchau, tchau! Seid bereit!